Enquanto o povo precisa da mensagem do Evangelho, a mensagem que é o poder de Deus, a mensagem que leva o conhecimento, a mensagem que dá ao homem a esperança da sua salvação para que ele saia da situação terrível, medonha, ignífera e tenebrosa em relação ao pecado. Em vez das pessoas que dizem que são de Deus, se eu botar aqui não perturbe para não atrapalhar esse momento de esclarecimento que é importante você ouvir. Estou aqui no trabalho, pode ter alguma interrupção, mas eu quero convidar você para ouvir. Enquanto o mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho para que tenham o conhecimento de sair da situação que estão e chegar a Deus, enquanto nós que somos membros do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, foi nos dado por Jesus a incumbência, a responsabilidade, a missão de levar para o mundo inteiro, para todas as pessoas, a informação que dá ao homem o conhecimento da esperança para a vida com Deus. Nós deixamos o diabo nos deter. Nós deixamos o diabo nos prender. Nós deixamos o diabo nos impedir de cumprir o ministério que Jesus nos deu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a missão de nós, Igreja de Deus. O diabo agora prende-nos. Eu já não estou mais preso, porque eu examinei, cresci, conheci a verdade e saí dessa cadeia que Satanás me prendia, fazendo eu pensar que estava livre e servindo a Deus. Estava preso, perdido de Deus. A cadeia chamada igreja, vida de igreja, no legalismo, no domínio, centralizando o teu viver dentro de uma igreja como se fosse para Deus, impedidos da vida com Deus, impedidos da obra de fazer, de levar o anúncio e informação da obra de Deus, impedidos da comunhão com Deus, dentro da mentira do diabo chamado igreja, onde o povo está vivendo a sua vida no mundo mentiroso de Deus, dentro desses ambientes, levado, subjugado na autoridade e no domínio desses filhos de Satanás que se julgam homem de Deus, a autoridade de Deus, se coloca como mediador de Deus para o povo, levando o povo a desviar-se de Deus. Esses pastores e todos os líderes religiosos. Enquanto nós, que estamos na luz, temos que levar essa luz para os que estão nas trevas ainda, que a maior necessidade da humanidade é ouvir a pregação do Evangelho. A humanidade precisa ouvir, ter conhecimento, receber a informação daquilo que Deus já nos revelou através de Cristo, o Evangelho. A humanidade precisa do conhecimento da verdade para ser liberta. A humanidade precisa da luz de Deus, que é o poder para libertá-los da mentira de Satanás. O diabo, ele criou um meio, criou uma mentira e prendeu milhares e milhões de pessoas nessa mentira, como se fosse verdade de Deus. Essa mentira chamada igreja, vida centralizada dentro do sistema, sob a autoridade, a direção, o domínio dos líderes do sistema. A humanidade não precisa de igrejas, instituições sendo abertas, lugares bonitos, gloriosos, esplêndidos, que encanta as pessoas. A humanidade não precisa de tanto movimento de culto, de tanta atividade religiosa, de tanta atração religiosa, de tanto sacrifício religioso, de tanta formalidade religiosa. A humanidade precisa, necessita urgentemente de conhecer a verdade que liberta,
de ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar. A humanidade precisa da mensagem do Evangelho, que é a luz de Deus para tirar o homem das trevas do diabo. Mas o que acontece? O diabo levantou essa mentira, usando o sistema religioso, criou a mentira do mundo de Deus dentro desse sistema, é onde o povo está preso, nas astutas ciladas de Satanás, armadilhas inteligentes que ele criou para o povo pensar que está em Deus, perdido e aprisionado na arapuca de Satanás, na mentira do diabo, nas algemas do inferno, impedidos da verdade e aprisionado numa vida mentirosa, pensando que estão na verdade de Deus. Esse ambiente chamado igreja, onde os homens estão ali entretendo e distraindo o povo com atrações, entretenimentos, com tarefas, atividades, movimentos, situações que não levam o povo a uma vida com Deus. E o povo vivendo tudo isso em nome de adoração a Deus. É eventos, é congresso. Dá uma olhadinha aí, deixa eu sentar para dizer isso aqui a você. Dá uma observada aí. Antigamente eu, quando não tinha visão esclarecida, quando eu estava na mentira do diabo, eu tinha, no meu entendimento, que aquele evento feito lá em Santa Catarina, Camboriú, os Gideões, eita, um dia eu quero pregar ali. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu peço a Deus misericórdia. Ali não tem a ação de Deus. O povo ali é homem de Deus, é Júnior Trovão, é Marco Feliciano, é não sei quem, só os pregadores famosos do Brasil. Ali é um corvil de lobos, é sinagoga de Satanás. O que opera naquele palco ali, naquele altar, não é a verdade de Deus, não é o Espírito Santo. O que opera naquele palco, naquele altar, é a ação de Satanás, irmão. É um lugar que tem muito movimento, aonde tem um homem buscando ser maior do que o outro, aonde tem a estrela do mundo evangélico se apresentando, aonde tem um bocado de idólatra se reunindo para venerar os seus pregadores do poder, do fogo, do manto. É um bajulando o outro na mentira, um dizendo que o outro é homem de Deus, cada um querendo seu espaço naquele ambiente. Vai ver esses congressos que tem nesse ambiente chamado Gideões. Nesses congressos, seria bom se o povo fosse para esses lugares para ser instruído, ensinados, orientados pela verdade do Evangelho, para viver uma vida com Deus, dentro do entendimento do Evangelho. É só mensagens que tiram o foco de Cristo. Mas eles falam de Jesus. Eles dizem que Jesus é o Senhor, eles pregam que salvação é em Jesus. Isso é a astuta cilada de Satanás. Eles pregam a verdade, mas subliminalmente vai distorcer o teu entendimento da verdade, te levando para a mentira. Eles pregam a verdade para atrair a tua atenção, para conquistar a tua confiança. Depois que isso acontece, eles começam a tirar você da verdade. E agora leva vocês para eles, para os ambientes deles, para o domínio deles, para a autoridade deles, para a servidão deles, para ser negócio deles, para estar escravizado a eles. A pregação desses homens não engrandece a Cristo. A ministração desses homens, que estão principalmente esses da mídia, porque todo esse império religioso, essa fama, essa posição, essa glória, que esses líderes religiosos que estão na mídia, aqui no nosso país, eles estão, é pela mentira, não é pela verdade. Se fosse pela verdade, eles não estavam com esses grandes impérios religiosos. Se fosse com a verdade, eles não tinham essa grande multidão seguindo a eles. Se fosse pela verdade, eles não estavam nessa posição de honra, nesse lugar de glória, nessa posição de autoridade de soberano. Se fosse pela verdade, eles não estavam onde estão. Essa fama que esses homens têm, essa glória que eles têm, esses impérios grandiosos que eles levantam e têm, essa multidão que idolatra e venera eles, é pela mentira, não é pela verdade. Se fosse pela verdade, se eles pregassem a verdade, se eles não fossem prevaricadores, são prevaricadores.
eles prevaricam. Esses pastores, esses líderes religiosos do mundo evangélico, principalmente, que se denominam homens de Deus, que estão na mídia, são prevaricadores. E se são prevaricadores, não são de Deus. Mas o povo já se prendeu a eles. O povo já no maligno, pela mentira do diabo pregada por eles. Porque o povo é centralizado não numa vida para Deus, não olhando para Jesus, não escravizando, não centralizando, não devotando e consagrando sua vida a Jesus. O povo é orientado, é dirigido a centralizar, escravizar, devotar, consagrar sua vida às igrejas. O ministério desses homens a servir, a se dedicar, não é a Cristo pela palavra, é às igrejas pelas obrigações e as atividades que o povo é levado. E eles estão ali, cada um defendendo o seu ministério, o seu império, o seu poder, a sua posição. E ninguém incomoda ninguém, porque todos têm que estar com o seu grupo, cada um tem seu negócio. Então é um compactuando com o outro, é um sendo conivente com o outro, é um vivendo na mentira do outro, e assim eles vivem perdidos de Deus. E o povo, conduzido por esses homens, à perdição, perdidos de Deus, não tem conhecimento. Porque o que esse povo está recebendo, a formação que esse povo tem dentro da igreja, não é a de Cristo, irmãos. Eles não estão aprendendo de Cristo. Eles não estão sendo discípulos de Cristo. O que está na igreja Assembleia de Deus é discípulo da Assembleia de Deus, seguindo seus líderes. O que está dentro da igreja batista é discípulo da igreja batista, seguindo seus líderes. O que está dentro da igreja Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, Adventista, Presbiteriana, são discípulos de suas igrejas, seguidores dos seus líderes das suas igrejas. Não são discípulos de Cristo. Eles defendem, não é o Evangelho. Eles defendem princípios e valores de suas igrejas. Eles defendem, não é a doutrina de Cristo. Eles defendem doutrina, princípios e valores de suas igrejas. A linha de pensamento pregada, formulada nas suas igrejas. É isso que eles defendem. Veja aí, irmãos, congresso dos Gideões, um bocado de bagunça, de meninice em nome de poder de Deus, homens gritando, homens chamando a atenção do povo para ele, para mostrar a autoridade de Deus. Olha o nome dos pregadores: Júnior Trovão, pregador do manto, do reteté. Antigamente, eu também era influenciado pela essa propaganda da mídia. Eita, é o pregador, é o pastor Marco Feliciano, meu irmão. Quando esse homem prega, é Deus puro, é poder, é unção. O fogo cai, o céu desce, é tanto movimento que o povo está perdido. E eu fui para um show, né, que na verdade é show. Um show desse pastor Marco Feliciano, lá no centro de convenções. E eu não me senti bem, irmãos. Eu confesso a vocês, o Espírito de Deus não deixa você se enganar. Você só vive no engano, só desvia da direção de Deus, porque você endurece o coração, fecha os ouvidos e não segue a direção do Espírito Santo. Porque Jesus disse que quem vai nos guiar na verdade não é o pastor, o papa, o padre, é o Espírito Santo quem nos guia em toda a verdade. E você está sendo guiado pelo teu líder, então você não está dando ouvido ao Espírito Santo. E eu fui para esse show, esse evento religioso desse pastor Marco Feliciano, lá no centro de convenções, aqui em Recife. Eu, no meio daquela multidão, um gritava de um lado, o outro gritava do outro, o pregador, não é, emocionando o povo e dizendo que você que está calado é boca de geladeira, é crente sorveteriano, abre a tua boca, dá um glória. Eu digo, que danado é isso? Eu vim aqui para ouvir uma instrução, eu vim aqui para ouvir uma palavra. Que bagunça é essa? Que baderna é essa? Que movimento é esse que tira o povo da razão? O povo desequilibrado, embriagado, desnorteado. Caía um, pulava outro, gritava outro de um lado. Eu digo, meu Deus, onde é que está a palavra aqui, Senhor? Não, mas era Deus operando. Cadê Deus operando se não tem a palavra?
Aprenda uma coisa. Quando Deus está operando, tem doutrina para corrigir, repreender, instruir, causar o arrependimento no homem. Quando Deus está operando, tem a palavra sendo levada para a atenção do povo. Quando tem profeta chamando a atenção do povo para ele. Quando tem profeta criando um movimento de poder, de milagre, de cura, de unção, para aparecimento de anjo. Deus usando ele para revelar, para decretar, para determinar, para fazer isso e aquilo outro. Não tem Deus aí, porque isso é mentira do diabo. Quando Deus está operando, é a palavra que tem a primordialidade. A prioridade, a atenção do povo é chamada para a palavra. Quando tem Deus operando, o povo cala e o povo fica mais atento a ouvir, porque Deus vai falar pela doutrina, pela instrução da palavra. Não é por profeta, nem por profecia, nem por profetada. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então hoje olha a estratégia do diabo. O povo deixou de ser cristão, seguir a Cristo, está em Deus por meio de Cristo, para ser religioso das suas crenças, vivendo dentro das suas religiões. Tudo de Deus é centralizado neles, no ambiente deles, na vida social, na vida formal, dos eventos e atividade religiosa, dentro da religião deles. Tudo é vivido em nome de Deus pela religião, centralizada pela religião, vivida, centralizada dentro da religião, na direção de quem? Na autoridade de quem? De Cristo não. Dos líderes religiosos. Que se colocam para o povo como mediador, como a luz, como autoridade, como guia do povo. E isso faz o povo desviar de Cristo. Porque esses líderes tomam o lugar de Cristo. Eles, dentro das igrejas, falam de Jesus, diz que Jesus é o Senhor, diz que a adoração é só para Jesus, são mentirosos, porque ele cobra do povo a autoridade a ele, submissão a ele, buscar nele a vida com Deus, porque o canal de bênção de Deus para o povo é eles, e se não tiver na igreja deles, não são de Deus. Jesus não está nesse altar, saiam daí, saiam do meio deles, da direção deles, das igrejas deles. Jesus não está aí não é o reino de Deus, é o reino deles. Aí Jesus não é o Senhor é eles. Aí Jesus não está operando, a operação é a mentira de Satanás na mente de vocês. Olha aí, irmãos, que banalização. É profeta se criando de um lado, é profeta do outro, é show, é evento, é criança profeta, é mulher profeta, é adulto, é velho profeta. Hoje em dia a sensação no meio evangélico é os profetas mirim. O diabo é muito sagaz, irmão. O diabo é muito astuto. Ele sabe enganar o ser humano. E ele engana o ser humano com aquilo que o ser humano quer ver. Ele trabalha a emoção do ser humano. Ele trabalha a vontade e a satisfação do ser humano. O diabo, ele proporciona para o ser humano aquilo que é satisfatório para o ser humano, aquilo que o ser humano deseja e quer. Deus não. Deus trabalha para o ser humano aquilo que o ser humano precisa, necessita, para que possa ter um encontro com ele, para que possam sair da maldição. É isso que Deus trabalha no ser humano, para o ser humano. É a realização daquilo que o ser humano precisa e necessita urgentemente. E não é nada desta vida. Não é prosperidade, não é riqueza, não é glória, não é fama, não é vida satisfatória neste mundo. Porque isso o homem já tem aqui neste mundo. O que o homem precisa e necessita é a vida futura. É a promessa da salvação. É a libertação do juízo e da condenação. É a comunhão com Deus. Para que quando ele sair deste mundo, desta vida temporal, indo para a eternidade, não parta para uma eternidade sem Deus. É isso que Deus proporciona para o homem. É isso que Deus chama o homem em Cristo para alcançar. Não é essas coisas que esses mentirosos, usados por Satanás, proporcionam aí, faz promessa para o povo, que Deus vai dar. A condição para o povo receber é ir para as igrejas dele, é fazer as campanhas nas igrejas deles, é viver os cerimonial das igrejas deles, é estar dentro das igrejas deles. Essa é a condição para Deus abençoar a vida do povo.
Só que isso é mentira do diabo. Porque Deus não faz essa promessa a ninguém. Não é Deus que está falando. O convite de Deus para o homem é pelo Evangelho. Não é pelas profecias, nem pelos líderes de igreja nenhuma. É pela pregação do Evangelho, por onde Deus convida o homem a vir a Ele. E a pregação do Evangelho é mostrar ao homem o caminho, a porta, para o homem ter acesso a Ele e estar andando com Ele para chegar a Ele no final do labor desta vida. A mensagem do Evangelho não convida ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, fazendo nenhum ritual, nem cerimonial, nem sacrifício, nem penitência, nem voto, nem cumprindo nenhuma regra, nenhuma norma, nenhuma atividade religiosa para Deus abençoar. A mensagem do Evangelho nos convida a ir a Cristo para alcançar as bênçãos de Deus em Cristo. A mensagem do Evangelho nos convida a ir a Cristo, crer nele, para estar na vitória que Deus nos concede por Cristo, para sair da derrota, da maldição e do juízo para a condenação. É em Cristo que devemos ir e estar. A mensagem do Evangelho nos convida a Cristo. Não é a viver dentro de um local, um ambiente, aderir a um sistema religioso, viver a regra e a norma do legalismo religioso, achando que ali é onde eu estou com Deus, encontrando a Deus, servindo a Deus e sendo abençoado por Deus. Isso é a mensagem mentirosa do diabo pregada por esses homens, levando esse evangelho anátema. Porque a mensagem de Deus, o verdadeiro evangelho, não convida ninguém a isso. O mundo precisa dessa mensagem. O mundo precisa do verdadeiro evangelho, que é a comunicação de Deus, para dar ao homem o conhecimento do caminho, do meio para o homem chegar a ele. Enquanto isso, o diabo usa esses homens para prender o povo dentro dos ambientes de igreja. Esse povo, ao mesmo tempo, se converte a Cristo e se perde de Cristo, porque não estão sendo conduzidos na direção de Cristo. Crê em Jesus, mas não guarda a palavra dele. Entra o que Jesus falou. Em João 8:31. Vocês só serão verdadeiramente meus discípulos se guardarem as minhas palavras. E isso que o povo está vivendo, em nome de fé em Jesus, em nome de convenção a Jesus. Isso que o povo vive e pratica e devota, consagrando o seu viver, centralizado dentro da igreja, nas atividades, tarefas e obrigações e metas de igreja, não é as palavras de Jesus. O povo deixa de consagrar e devotar sua vida a Deus por meio da palavra, por meio de Cristo. Como é que eu consagro e devoto minha vida a Deus? É conhecendo o que Jesus ensinou e me submetendo à direção dele. Aí eu estou me santificando. Aí eu estou consagrando minha vida. Essa é a palavra de Deus. Me ensina isso. Guardar a palavra do Senhor no meu viver. Mas qual é o ensino que o povo tem dentro das igrejas de consagrar, ser devoto e servir a Deus? Não, para você consagrar a sua vida, tem que estar nas igrejas, nos cultos de consagração, nos cultos de avivamento, nos cultos de poder. Para você se santificar, tem que viver na igreja, guardando usos e costumes, formalidade religiosa, jugo de servidão. Para você ser santo, tem que estar com a sua vida servindo e praticando a Deus dentro da igreja. É isso ou não é que o povo é ensinado e entende de vida santa com Deus? Ah, eu sou santo porque eu não uso bermuda, porque eu não uso maquiagem, eu não uso brinco, eu não uso nenhum enfeite. Eu sou santo porque eu me visto na formalidade da minha igreja. Eu sou santo porque eu só vivo de igreja para casa, vou para o culto, vou para o jejum, vou para a consagração. Só que isso não está te levando à santidade de Deus, não está te levando à comunhão com Deus, não está te levando a ser aprovado por Deus. Isso está te tirando, está te levando a se perder de Deus. Porque você não está vivendo a palavra. Você está vivendo o legalismo, a formalidade religiosa. Porque você está sendo conduzido numa vida com Deus sob o preceito dos homens. Não sob os princípios de Deus que o Evangelho mostra. Você está se submetendo, sendo discípulo e colocando tua vida a serviço, não é de Deus. É dos homens. Dentro das igrejas, porque o que tu está sendo ensinado, o que tu entende, o que tu pratica, o que tu vive como forma de regra de fé e prática de vida com Deus, não é o que o Evangelho ensina. Se você acha que não, examina.
vai conhecer de Cristo, vai buscar conhecer o que o Evangelho ensina, para tu analisar a tua fé, por onde tu está sendo instruído, guiado e praticando tua vida de fé em Deus. Vê se é dentro daquilo que o Evangelho mostra. Irmãos, o Evangelho de Cristo não é um conjunto de regras vivida dentro de nenhuma igreja. O Evangelho de Cristo não é um estilo de vida religioso. O Evangelho de Cristo não é o legalismo praticado e vivido dentro de igreja. O Evangelho de Cristo é uma informação que vai te dar o entendimento, a luz do conhecimento da verdade para te livrar e te libertar dessa mentira do diabo que tu vive dentro das igrejas. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo estava cego, perdido, impedido da vida com Deus. Dentro da religião que ele praticava, era zeloso, era fanático, era devoto, vivia como se fosse para Deus, consagrando sua vida e seu viver, tudo dentro das obrigações religiosas farisaicas. Quando Paulo conheceu a Jesus, ele disse, isso aí não serve. Não é esse o princípio, não é esse o meio para me levar a Deus. Eu tenho que tomar uma atitude, e a atitude é renunciar por perda e considerar como esterco, para que pelo conhecimento de Cristo possamos ganhar a vida com Deus. Pelo conhecimento de Cristo, não pela vida escrava de igreja. Nenhuma. Então, meus amigos, olhe o que é que o povo vive em nome de Deus. Tudo preso, escravizado, robotizado, alienado, numa vida maldita dentro das igrejas. Tudo negócio dos líderes. Tudo sendo manipulado como um robô pelo computador da mentira religiosa que diz que é Deus, é para Deus. Tudo que você está ouvindo é de Deus. Tudo que você está sendo orientado a fazer e praticar é para Deus. E o povo escravizado nisso. Mentira, mentira e mentira sobre mentira. Dentro desses ambientes, covil de lobos, sinagogas de Satanás, chamada igreja. Por esses profetas das trevas, mensageiros do reino das trevas, obreiros de Satanás, que se denominam homem de Deus, colocando o povo sob a autoridade deles, pela arrogância, prepotência, autoritarismo, ditadura, como se fosse a autoridade de Deus para o povo, e o povo se submetendo. Meus amados irmãos, quem tem ouvido para ouvir que ouça.